Olá, amigos. Fato curioso em 2010 aqui. Foi nessa pista aqui que trafegou o ônibus, precisamente, transportando eleitores irregularmente para a campanha do deputado federal Roberto Policarpo, atual presidente do PT-DF. A equipe do jornal está passando por algumas dificuldades, está toda aqui completa, mas o nosso carro deu defeito. A gente está aguardando aqui e vamos consertar, com certeza. Mais tarde a gente vai estar lá em Brasília e vamos aí noticiar isso em todo o Distrito Federal. Olá, amigos. Retomando aqui o programa especial do Jornal da Estrutural, estamos conversando hoje com o Francisco Manuel do Carmo Neto sobre o caso transporte ilegal de eleitor do atual presidente do PT-DF, deputado federal Roberto Policarpo. E aí, Francisco Manuel, quando começou isso? Foi em 2006? Como é que foi isso? Começou em 2006, Paulo, quando eu mais o Edmilson vinha me fazer um trabalho por uma base política aqui dentro. E aí nós achamos que tinha muito eleitor e Roberto Policarpo contratou que nós contratássemos o ônibus para levar esses eleitores para Brasília, para votar no Sigmarinho. E aí o Edmilson coordenador da política de Roberto Policarpo na cidade estrutural. Quando eu assusto, se deparo com o Edmilson na minha casa, procurando para mim como é que estava o assentamento, a comunidade como é que estava. Eu falei que estava boa, que procurou se tinha condições de levar esses eleitores, se tinha eleitores lá, eu falei que tinha, procurou se tinha condições de levar, eu falei que tinha condições de levar. Ele retornou à cidade de Brasília, me ligou em seguida para mim ir lá, em 2010. E aí, como eu não pude ir lá em Brasília, eu encaminhei a minha esposa para ir lá. O Dissomar é o que foi candidato a distrital, né? O distrital. A Maria do Socorro é a atual esposa do Policarpo e administradora da estrutural. E era coordenadora geral da campanha do Roberto Policarpo. Ela que administrava a campanha do Roberto Policarpo. Foi nisso aí que ela chamou o Edmilson, mas a minha esposa lá, e mandou que procurar para mim se tinha como eu contratar um ônibus para levar esse pessoal. E eu liguei, retornei a ligação para minha esposa e falei que nós tínhamos condições de fazer, mas e o Edmilson. Eu não tive lá, mas ela repassou o dinheiro para o Edmilson na frente da minha esposa, que qual o Edmilson passou para minha esposa o dinheiro. Ela se deslocou de lá de Brasília para cá com esse dinheiro. Eu aluguei o ônibus, paguei o ônibus. O restante do dinheiro serviu para a gente fazer lanche, o pessoal fazer lanche na estrada. Nós fomos até a cidade estrutural. Francisco Manuel, após a prisão, onde é que entrou tanto o candidato a deputado distrital Dissomar Chaves, quanto o deputado federal candidato Roberto Policarpo? Paulo, na verdade eles não entrou. Quem assumiu o pepino foi só eu que assumi o pepino e o Edmilson, que me deu o suporte. Mas eles não entrou, eles alegaram tudo que eles tinham prometido, eles retirou. E eu fiquei sozinho lá 7 dias na cadeia. Eu tive que juntar, o Edmilson juntou o que tinha e eu juntei o que tinha para sair da cadeia. Você foi condenado? Fui condenado. Fui condenado a pagar a cesta básica, condenado a pagar 5 prestações de R$300 para a justiça. Eu recorri à justiça para não pagar. E eu fiquei muito chateado na época, porque eu pensei que o Edmilson tinha mentido para mim. Só que de fato, de verdade, o Edmilson era coordenador da política do Roberto Policarpo. Era um mandado também. Era mandado também. Só que o Roberto Policarpo engoliu. E eu fiquei muito chateado, porque como militante do Partido dos Trabalhadores, eu sou um dos filiados do partido, eu fiquei muito decepcionado com o presidente do partido, sendo ele presidente do partido. Eu fiquei muito decepcionado, porque ele não deveria ter induzido o Edmilson, e o Edmilson vinha me induzir a fazer esse tipo de trabalho. Ele fez o trabalho, depois ele me largou no meio da rua, como se fosse um cachorro descartado. Francisco Manuel, a sua vida mudou depois de 2010, depois dessa eleição complexa, cheia de problemas? Como é que foi? Mudou a minha vida. Fui denunciado pelo presidente da associação, que eu tenho prova, tenho a denúncia dele na mão. Fui denunciado por ele. Eu fui criticado pela comunidade inteira.
Eu perdi meu emprego. Fiquei mal visto na justiça, que eu não tinha passado de passagem nenhuma na justiça. Fiquei mal visto. Então acontece o seguinte, a minha vida não foi uma reduzida não. Ela foi destruída. Enquanto a vida de Roberto Policarpo, por isso que eu fico revoltado. Enquanto a vida do Roberto Policarpo foi alavancada com esses votos. Então, na sua visão, a justiça só vale para pobre. Para pobre, a justiça só, ué. Você tem dúvida disso? Dúvida nenhuma, a justiça só favorece os ricos e os poderosos. Não tem nenhuma dúvida. Porque se ele não fosse presidente do Cindy Júnior, ele teria sido caçado. Se ele não fosse, ele tinha sido caçado. Como ele é, juntou promotor de justiça, juíza, todo mundo e anulou o processo dele. Só quem foi condenado foi eu, só eu fui paguei. Você não precisa ter dúvida que a justiça só vale para pobre, para rico não. E aí, Manuel, como é que o Edmilson, ele tem aparecido? Alguma vez ele veio aqui para conversar contigo? Como é que tá isso? O Edmilson esteve aqui para me pedir desculpa pelo fato acontecido, que ele também sofreu muito com o que aconteceu. Eu perdoei ele. Eu só pedi para ele que o dia que ele tivesse trazer um candidato aqui, ele não trouxesse mais um candidato do PT. Porque o candidato do PT, para mim, por eu ter apoiado o presidente do PT, eu achei muito desvalorizado. Francisco Manuel, a sua vida mudou depois daquela eleição de 2010? Mudou. Com a minha esposa recém-infartada, eu sendo criticado, o presidente da associação me denunciando para me tirar daqui dizendo que eu era bandido. Eu tenho toda a documentação que eu peguei lá na promotoria de Unai, denúncia que ele fez. Mas me trouxe muita coisa, a justiça me trouxe muita coisa. A justiça me ajudou a me trazer para a miséria. Porque se a justiça não faz isso, procura de fato quem era o dono dos ovos de ouro, Roberto Policarpo hoje não estava sentado no poder.